E nesta semana, nós celebramos, no dia 5 de janeiro, a festa de um missionário redentorista que veio da Europa para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele se integrou em nossa congregação redentorista, depois foi nomeado bispo de Filadélfia, um homem que gastou para valer a sua vida, e não foram tantos anos de vida, uma vida relativamente curta, como missionário, dedicado totalmente ao povo, levando ao povo uma evangelização que significava também formação, instrução, escola, tudo aquilo que aquele povo, nos Estados Unidos ainda nascendo como nação, ele conseguiu contribuir muito como bispo católico, São João Nepomuceno Neumann. E a alegria, nós vamos conversar sobre esse santo, mas com um confrade que está também servindo nos Estados Unidos, ajudando na pastoral, eu creio que também dos brasileiros, ajudando as comunidades brasileiras que tem lá. Ele faz parte da nossa província redentorista aqui de São Paulo, que é o padre José Luiz Queimado. Queimado, bem-vindo ao nosso programa Fortes na Fé. Que alegria encontrar com você e poder bater esse papo online. Como é que você está? Conte para nós como que vai indo a sua missão aí nos Estados Unidos. Olá, caro Padre Ulisses, alegria em vê-lo também, faz tempo que eu não o vejo. E toda a nossa província de São Paulo, do Rio, da Bahia, todos os redentoristas, um abraço, os telespectadores da TV Aparecida, tão bom estar aqui. Eu estou aqui na Filadélfia, nos Estados Unidos. Eu vim exatamente para trabalhar com a pastoral brasileira ou da língua portuguesa. Sim. Nós também temos portugueses aqui. Então, graças a Deus, estamos muito bem, temos vários projetos, as comunidades são muito vivas. São muitas comunidades, Queimado? Na realidade, são 4 comunidades que eu trabalho especificamente com elas. Uma comunidade grande portuguesa e 3 comunidades brasileiras. Mas como eu moro também com os missionários redentoristas, eu também celebro em inglês, em espanhol, trabalho com o povo hispano, com o povo americano, e nós temos muita amizade com o povo vietnamita, que é muito forte aqui também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, um projeto, né, não só da província, mas de toda a congregação, e nós podemos cuidar desses imigrantes que muitas vezes estão abandonados, não tem ninguém para atendê-los na própria língua, né? Que maravilha. E assim você celebra em inglês, celebra em espanhol, não é mesmo? E sim, você consegue celebrar também em português de Portugal? Acho tão bonitinho. Obrigadinho por estarem aqui presentes. Tão bonitinho. Isso. Então, são muito carinhosos os portugueses. São pessoas um pouco mais idosas, né, aqui na comunidade, sim, mas muito carinhosos. Tá bom. Então, Queimado, a gente queria conversar um pouquinho sobre essa figura e a missão. Você está aí bem na terra onde viveu e se santificou, São João Nepomuceno Neumann. Conte um pouquinho para nós o que foi a vida deste sacerdote missionário redentorista, nascido na Europa. Eu acredito que você conhece, até porque a nossa igreja de Filadélfia é onde estão os restos mortais do nosso querido São João Nepomuceno, não é verdade? Isso. A história dele é gigantesca, como nós temos pouco tempo, né? Vamos sim, tentar resumir os pontos essenciais, mas primeiramente dizendo que ele é muito conhecido aqui sim, pela Igreja Católica, é um santo, né, cujo nome está em diversas escolas, centenas de escolas, né, e igrejas aqui nos Estados Unidos, né, porque realmente foi o primeiro bispo, né, a ser canonizado, aqui nos Estados Unidos. É uma criança, né, muito piedosa, estudiosa, nascida, São João Neumann nasceu onde hoje é a República Tcheca, mas na época, né, era o Império Austríaco, na região da Boêmia. Sim. E com mais 5 irmãos, somente mais um irmãozinho e 4 irmãs, né, São João Neumann, então, os seus pais, ali o senhor Felipe Neumann e a dona Agnes, né, Peschner, ou a dona Agnes Neumann, eles parecem muito com Santo Afonso nesse estilo, né? O pai, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa já de negócios, e a mãe piedosa que cuida também da espiritualidade dos filhos, né? Então ele foi muito influenciado pela mãe. E São João Neumann, bem estudioso, aos 8 anos começa seus estudos lá no vilarejo de Prachititz, né, onde ele nasceu, e depois, já aos 12 anos, vai para os estudos maiores, né? Com 12 anos ele vai para uma cidadezinha vizinha, Budweis, e lá começam os estudos dele. Esses estudos de ciências gerais, do ginásio chamado na época,
fazem então com que São João Neumann se interesse, né, pelos estudos, se interesse também, começa já a despertar a vocação. Ele ainda criança ou já adolescente? 12 aninhos, né, já 12 está lá anos, em Budweis, já adolescente, né? Já foi para a cidadezinha vizinha e lá já começou os seus estudos do ginásio. Depois, crescendo, ele vai então, se interessa inclusive assim, na minha cidadezinha onde eu nasci tem os monges cistercienses, e os monges cistercienses vão ser aqueles que vão acolher, né, São João Neumann para os estudos de filosofia. Ele vai começar a filosofia, vai se interessar demais. Mas veja, quando ele termina a filosofia, ele está já com 20 anos, ele está pensando o que ele vai ser da vida. Será que vai ser doutor? Será que vai ser advogado? E o pai, certo. O pai quer que ele seja doutor. Tá? Por que você não vai por este caminho? Mas a mãe sabe que ele tem aquela espiritualidade, sabe que ele tem a vontade de ser sacerdote e insiste com ele, assim como sua irmã Verônica, né, que é muito amiga dele. Sim, e ele então acaba aceitando, fala assim, vamos, eu vou seguir este caminho, eu vou para os estudos da teologia. Então ele começa os estudos da teologia e se encanta, né, se encanta com os estudos da teologia. E ele era um rapaz inteligente, né? O João Neumann era muito inteligente, né? As notas dele, né? as notas dele começam então a se destacar. Sei. Mas veja bem, se nós pensarmos hoje, a gente diria assim como Albert Einstein, ele tinha umas notas assim normais, né? Não é de gênio, mas são as notas normais. E uma coisa muito importante, um ponto muito importante que nós precisamos guardar, quando o seu diretor do seminário lá em Budweis dá uma palestra sobre Paulo e a missionariedade de Paulo, as suas viagens, essa palestra vai ficar no coração dele e vai dar forças para ele de todas as dificuldades que ele vai encontrar. Sim. Ele não vai desistir por causa deste momento de epifania, digamos assim. A figura de São Paulo apóstolo, né? Como Santo Afonso tem naquele momento lá com os cabreiros em Scala, também São João Neumann vê aquele momento e fala, nossa, é isso que eu quero para mim. E como ele leu nos jornais que na Terra Nova, lá na América, estava precisando de padres para trabalhar especificamente com os alemães, os imigrantes alemães, né? Ele se apaixonou, ele e mais um amigo dele, Adalberto Schmidt, os dois pensam, falam, vamos para lá. Então já está prestes a se ordenar, ele vai para Praga para fazer os seus últimos estudos, para estudar francês, mas na mente querendo estudar inglês, porque já tem isso em mente, mas lá não havia estudos de inglês, então ele foi aprender na rua, né, com o povo, com os trabalhadores ingleses, lá em Praga, né, capital hoje da República Tcheca. Então, nós vemos aí uma pessoa que está interessadíssima, conversa com o seu diretor espiritual, com o bispo, e recebe, fala, você pode ir para a América, nós vamos aprovar, né, essa sua ida para a América. Ou seja, é uma vocação já assim, essencialmente missionária, né? Sim, ele quer para isso, missionariedade, né? Mas veja então, começa a dar tudo errado. Veja bem, às vezes os projetos de Deus assim, vão por outros caminhos. É verdade. Projetos, por exemplo, como Davi, Moisés, Maria, tem outros projetos, Deus apresenta outros caminhos para eles. Então, João Neumann também seria ordenado em 1835, não deu certo, né, porque o bispo que o ordenar ficou doente. Ele seria enviado naquele mesmo ano para a América, já não deu certo, porque ele não queria ir para a América sem ser ordenado primeiro e dar a bênção, né, a primeira bênção sacerdotal para sua família. E ele resolve, não está dando nada certo, seria para o ano que vem, tem muitos padres, né, na República Tcheca, já não estão ordenando mais, teria que esperar muito tempo. Então ele disse, eu vou para a América por mim mesmo, vou sozinho, né, que seja o que Deus quiser. Não fala para sua mãe, só fala para sua irmã e vai embora. Sua mãe e o pai pensam, né, que está indo para uma outra viagem, que é Budweis, cidadezinha vizinha, e ele parte com muitas dificuldades, não sabe quantas dificuldades, né? Ele não conseguiu cartas de missões, né, de apresentação do bispo, dizendo que ele poderia ser ordenado na América, ele não recebeu dinheiro, ajuda nenhuma para fazer a viagem. Então, com um pouquinho de dinheiro que ele tinha no bolso, pegou no navio, foi uma viagem de 40 dias, parece simbólico, né? Nossa Senhora. 40. Olha, 40 dias atravessando o deserto. No oceano. Um deserto molhado. Exatamente. E ali ele praticava as línguas com os imigrantes que estavam indo com ele, mas quando chega aos Estados Unidos, como ele não tem os papéis necessários, demora muito. 6 vezes o capitão nega que ele desça do navio. 6 vezes ele tem que ficar esperando dentro do navio. E aí então dá certo dele sair, mas agora ele não tem cartas de missões, ele não é padre, ele não conhece ninguém nos Estados Unidos. Então ele havia enviado uma mensagem para o bispo de Nova York, né, John Du Bois,
esse bispo de Nova York estava precisando realmente de padres para trabalhar com os alemães. Então, quando ele chega lá, São João Neumann bate a porta, o outro padre o levou até lá, o bispo, na hora, assim, diz, nossa, eu preciso de você aqui. Ele fala, eu não tenho as cartas de missórios. Mas se nós recebemos de você, eu preciso de você hoje, você vai ser ordenado. Então ele foi ordenado na subdiácono, diácono e padre, tudo em 4 dias. Olha que maravilha. Já foi enviado para a missão. Foi um fast food, semelhante fast food, foi um passo de ordenação, né? Queimado, deixa eu ir resumindo, porque eu quero ver um pouquinho da vida dele como missionário redentorista, e já estão me chamando a atenção que o tempo está acabando. O que aconteceu que ele passou a ser missionário redentorista? Ele já era um sacerdote diocesano e fez uma nova opção, também uma opção missionária? Ele foi ordenado padre e foi trabalhar lá pertinho de Buffalo, no Niagara Falls. Sei. E lá ele fez muitos trabalhos missionários, mas estava se sentindo sozinho. Eu preciso de algo sem ser. Eu sou missionário, eu estou satisfeito, mas eu preciso de uma comunidade. Então ele conheceu esses missionários alemães, que tinham acabado de chegar também, da Alemanha, né? E em Rochester, Nova York, ele apresentou ao bispo de Nova York esse pedido. Posso também ingressar nessa congregação? E o bispo aprovou. Ele também foi aprovado depois do noviciado em Pittsburgh e entrou para os redentoristas, e ali a gente vê uma pessoa realizada. Ele foi para Baltimore, trabalhou com os pobres, com os imigrantes, com os alemães, estava muito satisfeito, e foi também o vice-provincial, né, da América, né, dos redentoristas na América, de tão importante que ele era, porque ele fazia o trabalho com gosto. Ele trabalhava tanto que uma vez caiu tão cansado no meio do caminho que os indígenas, né, os indígenas americanos cuidaram dele durante um dia, e depois ele foi enviado, né, de volta para sua casa. No lombo do cavalo, atravessou nas centenas e centenas de quilômetros aqui, para visitar os pobres abandonados, especialmente os imigrantes. Olha... Aí, então, como redentorista, ele vai para o bispo, né? Vamos para lá já? Isso, vamos lá, né, vê-lo como bispo, porque ele foi superior local aí, superior dos missionários, né? Foi um superior que animou ao máximo o pessoal, mas aí ele foi nomeado bispo diretamente em Filadélfia, né? Era o primeiro bispo de Filadélfia ou não? Ele foi o quarto bispo da Filadélfia, mas sendo o primeiro de descendência alemã, porque os outros são os irlandeses. Então ele sai de Baltimore, vem aqui em 1852 já como bispo, o Papa Pio IX pediu para que ele cuidasse. E aí vem algumas coisas importantes históricas. Os Estados Unidos tinham aqui um anticatolicismo terrível. Então os católicos eram perseguidos, os imigrantes da época. Vejo como que o mundo não muda, parece que só muda, né, o tempo. Os personagens. Então, porque realmente perseguidos, os irlandeses católicos, né, os alemães católicos aqui presentes, os poloneses, os italianos. Então eles eram tão perseguidos, e São João Neumann quis fazer a diferença. Por isso que ele, então, colocou o primeiro sistema educacional católico aqui na diocese dele, na diocese da Filadélfia, que se espalhou para os Estados Unidos inteiro. Por quê? Porque os católicos vinham para as escolas normais e eram perseguidos, e eram alvos de chacota, eram humilhados. Então ele fundou. Durante os 8 anos que ele esteve aqui como bispo, mais de 200 escolas foram criadas. Ele também criou um banco chamado Beneficiente, né? Banco para os imigrantes. Até hoje tem esse banco, que é o único nos Estados Unidos, mas está lá. Porque as pessoas vão lá, não tem taxa, para realmente os pobres. Depois ele também criou e colocou aqui a espiritualidade das 40 horas, né? Porque ele tinha um amor por Jesus Cristo Eucarístico. Então as 40 horas também tem todas as paróquias dos Estados Unidos. É um momento do ano que você pode escolher, são 40 horas de adoração. Então tudo isso naquele bispo. Ele se cansou, porque a perseguição era grande, colocavam fogo nas igrejas católicas, perseguiam os católicos, e ele construiu mais de 60 igrejas aqui na Filadélfia. Era realmente um homem que se preocupava com os imigrantes, com os mais pobres, com os mais desvalidos, e sabia, né, mais de 10 línguas. Então ele escutava as confissões em gaélico, né, lá dos irlandeses, italianos, os alemães. Queimado, ele morreu jovem ainda, né? Caiu na rua. A gente está encerrando o programa, já disseram que passou o tempo. Sim. Mas ele tinha quantos anos quando ele morreu? 48 aninhos. 48 aninhos, né? E um missionário dedicado, esgotou-se totalmente. E certamente, né, ainda, acho que saindo à rua, não sei se foi visitar um doente, não caiu morto dentro ali no meio da rua, né?
Ele estava indo levar um cálice para enviar lá para o interior para um padre que precisava celebrar a missa. Sei. Esse é o corpo dele que está aqui no Santuário São João Nome. Todos são convidados a vir visitar. Muita gente vem dos Estados Unidos inteiro. Espero que possa voltar um dia. Queimado, muito obrigado, viu, por essa partilha da vida de São João Neumann, que não é uma devoção tão difundida no Brasil, mas é importante saber que redentorista também pode ser canonizado e ficar santo. Isso é bom demais, Exato. Né? Nós não vamos pretender isso. Olha, um abraço grande, um abençoado ano novo para você, viu? Uma boa vacina para você se defender de qualquer problema, se Deus quiser, né? E que Nossa Senhora continue abençoando o seu apostolado. Vai que você vai ser exatamente um segundo São João Neumann aí dentro desse contexto que não mudou muito. Continua ainda um contexto assim pastoral desafiador, né? Um grande abraço a você. Muito obrigado pela sua presença. Tchau.